meu nome é Aline Camargo, sou fisioterapeuta, atuo na neuropediatria e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o assunto que a gente abordou um pouquinho lá no curso de Neuroped, que é sobre intervenção precoce. Decidi falar um pouquinho sobre esse assunto, também abordo esse assunto lá no meu Instagram, @alinedecamargo.fisio, quem quiser me segue lá. E um pouquinho o que é a intervenção precoce na fisioterapia, né? A intervenção precoce, ela tem 2 pontos, né? Então, a fisioterapia, ela atua também na prevenção, né? A gente, na neuropediatria, a gente não só trabalha com reabilitação, a gente também trabalha com prevenção. Então, o primeiro tipo de intervenção precoce que eu trouxe para vocês é justamente falando na parte da neuropediatria, quando a criança não tem nenhum diagnóstico fechado ainda, né? Ela tá ali num processo de avaliação, ela tá ali num processo de rastreio, de investigação. Então, tá passando por vários profissionais e ela chega para você com alguma demanda motora, né? Geralmente, na fisioterapia, se chega muito quando a criança tem algum distúrbio motor ou físico, né? Então, posicional, postural. E aí, essa criança, ela pode vir desde bebezinho, desde pequenininha, né? Então, já realmente ali nasce prematura extrema. E aí, ela vem para fisioterapia para prevenir, né, algum atraso de desenvolvimento, ou ela vem um pouquinho maior com algum distúrbio motor, mas sem causa aparente. Então, tropeça muito, cai muito, não consegue subir degrau, não consegue pular, não consegue andar de bicicleta, mas tem dor. E aí, a partir disso, essa intervenção precoce, a gente começa com uma avaliação. Então, uma anamnese bem feita, uma avaliação bem feita, exame físico, observacional. E aí, a partir disso, se houver necessidade, podemos usar algumas escalas padronizadas ou não. E a partir desse processo de avaliação de anamnese com, né, o exame físico, a gente observa o que essa criança realmente está com dificuldade. Seja ela só para uma prevenção, porque essa criança nasceu prematura e os médicos, né, encaminham muito cedo para fisioterapia. E hoje se sabe que essas crianças podem vir a ter um atraso de desenvolvimento, né? Então, é muito importante que ela venha nesse tempo antes de ter algum atraso, para justamente a gente acompanhar. Ou seja, sem causa aparente, né? Então, a criança está tropeçando muito, ela vem para uma intervenção em processo de diagnóstico, em processo de avaliação, né? Com outros terapeutas, para que ela consiga ter um diagnóstico fechado, ou que não tenha diagnóstico, né? Mas que vem para sessões justamente para a gente corrigir esses atrasos motores. Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Então, na parte da físio, a gente fala bastante sobre a intervenção precoce, que essas crianças, quanto mais cedo chegam pra gente, mais chance a gente tem de evoluir, mais chance a gente tem de fazer com que essa criança se desenvolva sem nenhum atraso, sem nenhuma deformidade, sem nenhum prejuízo funcional, né? E aí, esse é um tipo de intervenção precoce. Já o segundo tipo que chega para a gente da fisioterapia é quando a criança ela tem algum diagnóstico, né? Então, é uma criança já com diagnóstico fechado de TEA, de paralisia cerebral, de síndrome de Down, porém, ela vem antes do atraso, né?
E quando essa criança vem antes do atraso, dentro da fisioterapia, como a gente atua bastante em atraso motor, nós conseguimos fazer com que essa criança também não tenha nenhum atraso de desenvolvimento, não tenha nenhuma sequela de funcionalidade, né? Então, com que essa criança consiga alcançar essa independência muito bem, né? E que também não precise ficar muito tempo na fisioterapia, por exemplo, né? Então, essas crianças que vêm com diagnóstico fechado para a gente prevenir, é muito mais fácil do que quando a gente já tem algum atraso instalado. Por quê? Quando a criança vem para uma intervenção precoce, a intervenção precoce ela é importante porque a funcionalidade está presente, mas a disfuncionalidade ainda não está. Então, ela não tem atrasos, ela não tem deformidades, ela não tem nenhum distúrbio que a gente precisa recuperar. E sim, a gente vai prevenir que ela não tenha, né, essas comorbidades. Então, a fisioterapia precoce ela é de extrema importância para que a gente consiga fazer com que esse público da neuropediatria, que a gente já sabe que, principalmente, né, esse segundo grupo que eu falei que já vem com o diagnóstico, eles podem ter muitos déficits lá na frente, se a gente não cuidar agora, né? Então, quando a criança ela chega para você no setor nova, sem nenhum atraso, sem nenhuma causa aparente, mas a gente sabe que tem a questão do diagnóstico, a gente já sabe, a gente já espera que possa vir a ter alguma disfunção. E aí, quando a gente já sabe que pode vir a ter, a gente previne, né? Então, com fortalecimento, com mobilização, com posicionamento, com indicação de órtese, de andador, de cadeira de rodas, muitas vezes, né? Para a gente realmente fazer com que essa criança tenha um desenvolvimento motor muito bom, uma potencialidade muito boa e uma funcionalidade muito boa dentro do que ela consegue fazer, né? Isso pensar que essa criança, quando a gente avalia o diagnóstico disfuncional. Então, o que ela não consegue fazer ali e para ver um prognóstico melhor para ela, né? Então, dentro do que ela já consegue fazer, eu acredito que se ela vem antes, ela vai fazer quase nada de disfuncional, né? Então, essa criança ela vai ser muito boa. E aí entra uma questão da gente pensar, né? Mas por que tá na fisio sendo que ela é boa, que ela é funcional? Porque justamente se ela vem para fisio antes de ter algum atraso, ela vai ser uma criança com uma força maior, ela vai ser uma criança que não tem deformidades instaladas, ela vai ser uma criança que vai ter um potencial muito grande lá na frente. Então, uma qualidade de vida muito grande, né? Então, quando a gente fala que essa criança ela precisa vir antes para fisio, antes de ter algum atraso, é justamente não porque tem que ir para fisio, mas nossa, não tem nenhum atraso motor. Mas é justamente por isso, por não ter esse atraso, que a gente precisa prevenir, que a gente precisa intervir precocemente para que essa criança tenha um desenvolvimento motor típico ou o mais próximo do típico quando ela já tem algum diagnóstico fechado. Porque se a gente deixa, não, mas a criança ela é funcional, mas às vezes ela tem um tônus diminuído, às vezes ela tem já alguma questão de uma predisposição a ele ter um encurtamento, porque tem um lado que ela tem um pouquinho mais de preferência do que o outro. Isso faz com que lá na frente essa criança não tenha um bom desenvolvimento e que não seja tão funcional quanto poderia ser. Então, a fisioterapia, dentro da intervenção precoce, ela é importante justamente para, realmente é o nome, né, prevenir essas complicações, essas deformidades, essas comorbidades que essa criança possa vir a ter, se essa criança vir muito tarde para a fisioterapia. Então, esse acompanhamento
é muito importante para que a gente previna, né? Para que a gente consiga dar essa funcionalidade para a criança, para que ela consiga ser um indivíduo mais do que funcional. Então, se vocês gostaram desse conteúdo que eu falei um pouquinho para vocês, é só entrar na plataforma da Nova Classe, que é onde eu dou o curso de fisioterapia em neuropediatria, que eu falo um pouquinho sobre intervenção precoce e outros assuntos também. Obrigada. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.